Meus amigos e minhas amigas aqui do Carreira Tribunais, que prazer falar com você, tudo bem? Você que já me conhece, muito obrigado pela tua participação, pela tua confiança mais uma vez. A você que não me conhece, prazer, meu nome é Gleibe Prete, eu sou professor aqui de Direito, Processo Trabalho, Processo Civil do NEAF Concursos. E eu tenho uma satisfação enorme de poder compartilhar esses momentos com vocês. Bom, eu estava aqui gravando algumas questões para o curso do TRF e o nosso querido amigo Alessandro chegou e falou: Gleibão, grava para nós lá um Carreiras. Eu falei: Ale, mas eu não preparei nada no primeiro momento. Ele falou: Gleiber, entra no estúdio, sente a intuição e veja o que vem em mente. Então o pensamento que me vem aqui para você é exatamente empregado doméstico. Esse é o tema do nosso Carreiras, tá certo? Tribunais, nesse exato momento aqui, tudo bem? Então o que você deve saber sobre doméstico? Primeiro, cai em prova? Cai. É exigido? Sim. Tem muitas novidades? Tem. E onde que está a base legal da doméstica, além da Constituição Federal, lá do artigo 7º, parágrafo único, mas é a Lei Complementar 150 de 2015. Eu, claro, como eu entrei aqui agora, estou falando sobre esse tema, eu baixei no meu celular a bendita lei. Então é Lei Complementar 150 de 2015, estou com o textão de lei aqui na testa, tá certo? Então nós vamos falar exatamente sobre essa criatura, tudo bem? Sobre essa criatura. Acabei de ver novamente o Alessandro aqui, que é um parceiro, que é meu irmão, e estamos juntos e misturados. Olha só que interessante, meus caros amigos. Trabalho doméstico. O que é considerado como trabalho doméstico? É aquela pessoa que trabalha por mais de 2 vezes, é o artigo 1º, por mais de 2 vezes por semana, tudo bem? Ou a pessoa ou a família da pessoa. Então, se ela trabalha um dia para a mãe, um dia para a filha e um dia, por exemplo, para a nora, é tudo família. É considerada assim como doméstica. Esse é o primeiro ponto. Qual é a idade mínima para trabalho com a nossa querida doméstica? É proibido a contratação, é proibida, melhor dizendo, a contratação de doméstica que tenha menos de 18 anos de idade. Então, ou seja, tem que ter pelo menos 18 anos de idade para a contratação da mesma. Isso está onde? No parágrafo único do artigo 1º. Já o artigo 2º fala o que para nós? A duração do trabalho da doméstica é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, se exceder isso, deverá ser pago com adicional de 50%, conforme artigo 2º, parágrafo 1º. Tudo bem? Lembrando que o salário normal da doméstica pega-se, se contratar por hora, também é totalmente possível, mas pega-se o valor, obviamente, do salário mínimo e divide por 220. Né? O valor para quem trabalha 8 horas por dia. Tá bom, gente? Quem trabalha 6 horas é 180, quem trabalha 7 horas, o divisor é 200, tá? Outra observação que é importante para você. É cabível a compensação de horas? Olha o que nos traz aqui o artigo 2º, olha que bonitinho. Parágrafo 5º. Me acompanha aí, você deve ter aberto uma tela e deve estar me acompanhando, não é isso? Será devido o pagamento como horas extraordinárias, na forma do artigo 1º, que é essa que eu acabei de comentar com você, as primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Agora, essas 40 horas referidas, tá certo, nesse que eu acabei de comentar com vocês, não trabalhadas em função de redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mesmo mês. Então, quando cai alguma coisa nesse sentido, é texto literal da norma, tá bom, gente? É cabível a contratação de empregada doméstica em regime parcial? Sim, pessoal. Conforme legislação própria, é cabível, lá considera-se regime de tempo parcial aquele que não excede a 25 horas por semana. Então, essa questão pode cair de 2 maneiras para você. Conforme a CLT, o regime parcial pode ser de até 30 horas semanais. É o artigo 58A da CLT. Mas se cair para você, conforme legislação especial da doméstica, o regime parcial é de até 25 horas semanais. Então, para empregado que se aplica a CLT,
30 horas. Doméstica, 25. É o que está expresso no artigo 3º da Lei Complementar 150 de 2015. Dando sequência aqui para você, tudo bem, meus caros amigos? É possível contratar uma doméstica, não é? Por prazo determinado? Sim. Prazo de experiência, normal, 90 dias. Pode ser prorrogado uma única vez, 45 mais 45, sem problema nenhum. Ou ainda, podemos contratar a doméstica quando for para a natureza transitória ou de substituição temporária do empregado doméstico que até então estava trabalhando. Exemplo, a nossa doméstica ficou grávida, eu vou precisar de uma outra doméstica. Então pode ser por prazo determinado. E esse prazo, obviamente, não pode exceder a 2 anos. Para substituição, não pode ser superior a 2 anos. Tudo bem, meus caros amigos? Dando um salto aqui para vocês. Ali fala bastante aqui, obviamente, né, gente, sobre prazo de contrato, enfim, mas eu vou diretamente para o artigo 9º e eu faço questão de ler ele para você. A CTPS será obrigatoriamente apresentada contra recibo, então ela dá a carteira e toma um recibo, ó, estou a carteira da fulano de tal, tudo bem? Isso é importante que você saiba. Pelo empregado ao empregador que o admitir, o qual terá um prazo de 48 horas para anotar especificadamente a data de admissão, remuneração e, obviamente, o contrato que foi firmado. Então, o prazo continua sendo de 48 horas. Olha só que interessante. Artigo 10. É possível a contratação de doméstica num prazo aqui de 12 horas de trabalho por 36, tá certo? De descanso? É sim, gente. As partes podem pactuar somente se for acordo por escrito, nunca verbal. Por escrito é totalmente cabível. 12 horas de trabalho por 36 de descanso. É totalmente cabível esta situação. E eu vou para o parágrafo 1º. Olha só quando fala, gente, exatamente sobre descanso semanal remunerado. A remuneração mensal pactuada pela jornada 12 por 36 abrange os pagamentos devidos pelo DSR e também pelos feriados. E serão compensados os feriados e as prorrogações de trabalho. Então, parou. Então, no caso de 12 por 36, já está sendo pago tanto o descanso semanal, como eventual trabalho em férias. Tudo bem? Vamos lá? Existe agora uma possibilidade também da doméstica, da chamada remuneração, olha que interessante, remuneração por hora viagem. É, aquela doméstica que acompanha a família numa viagem. Enquanto que será a sua remuneração? Será a sua sua hora de trabalho mais 25%, ou seja, 25% sobre o salário normal. Então eu contratei uma doméstica e ela vai viajar comigo. Ela vai receber o salário mais 25%. Tudo bem? Ótimo. Outro ponto que é importante também é totalmente cabível o horário de almoço para a doméstica, né, gente? Obviamente o artigo 13, tá bom? No mínimo de 1 hora e no máximo de 2. Mas pode ocorrer uma redução de para até 30 minutos. Então eu posso fazer um acordo individual e a minha doméstica necessariamente terá redução de 30 minutos, né, gente? 30 minutos de almoço? Sim, é totalmente cabível essa situação, tá bom? E olha só que interessante. Caso o empregado resida no local de trabalho, então se a doméstica, ela residir no local de trabalho, o período de intervalo pode ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora e até 4 horas. Então as pessoas que trabalham em casa podem ter esta observação, tá? Que moram e que trabalham em casa, de 1 até 4 horas. Adicional noturno é totalmente cabível, das 22 às 5 horas da manhã. A hora noturna é considerada como reduzida, 52 minutos e 30 segundos. E o adicional de 20%. Aqui não mudou nada. Entre 2 jornadas de trabalho é cabível aquele descanso de 11 horas. E é claro que é cabível um descanso semanal de 24 horas semanais.
Isso é o artigo 15, artigo 16. Já o artigo 17 fala o que para nós, meus caros amigos? Empregado doméstico também faz jus a receber férias de 30 dias. E pode ser fracionado também? Pode. Um período de 14 dias sem problema nenhum. Tudo bem? Pode ser feito também desta maneira. Deixa eu dar uma olhada aqui para você também. É proibido hoje, gente, o artigo 18, é proibido o patrão, o empregador, efetuar descontos no salário do empregado doméstico, fornecimento de despesa de transporte, hospedagem, alimentação e caso acompanhe para a viagem. Então não pode descontar do salário do empregado qualquer custo que eventualmente ele tenha para esta viagem. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Artigo 20, é obrigatório o recolhimento do INSS para todo doméstico. Porém, como é que funciona o FGTS? Artigo 21. O artigo 21 determina o que para nós aqui? É cabível o FGTS, só que o empregado, ou melhor, o empregador, ele vai depositar um valor, tá certo? Mensal do FGTS, numa guia única, incluindo o valor de 3,2% a mais, que quando essa doméstica for mandada embora, não haverá o pagamento dos 40%. Tudo bem? Interessante isso. Aviso prévio, cabível a toda doméstica, prazo mínimo de 30 dias e a cada ano trabalhado 3 dias por ano, não podendo exceder a 90. Tudo bem? Também tem esse detalhe para você aqui. Vamos ver se tem algo aqui mais interessante para nós. O doméstico que for dispensado sem justa causa, artigo 26, ele fará jus ao benefício da justiça gratuita, o benefício do seguro-desemprego, tá certo? Justiça gratuita é aquele que recebe até 40% do teto da Previdência e vai mover uma ação. Nada a ver. Mas o artigo 26 ele fala o quê? É cabível o seguro-desemprego para a doméstica, tudo bem? Equivalente ao valor de 3 meses de um salário mínimo. 3 meses de um salário mínimo. Tudo bem? O que é considerado justa causa para efeito desta lei? Submissão de maus tratos, obviamente, gente, é idoso, enfermo, deficiência, crianças que têm necessidades especiais, improbidade, condenação criminal transitada em julgado desde que não haja o sursi, desídia, embriaguez, indisciplina, insubordinação, abandono de emprego, pelo menos 30 dias, ato à honra, boa fama ou física das pessoas da casa, prática constante de jogos de azar, que mais tudo isso é considerado como justa causa da doméstica. Tudo bem? Outro ponto que é importante também, para que seja habilitada ao seguro-desemprego, ela tem que ter pelo menos aqui, gente, 15 meses, tá certo, de trabalho nos últimos 24 meses. Existe o simples do doméstico, né, que é a forma de tributação, que é o artigo 31, tá bom? Aí tem as divisões aqui bonitinho, a legislação tributária que alterou, papapá. Mas a princípio, meus caros amigos e amigas, esses são os apontamentos importantes sobre a Lei Complementar 150 de 2015, que trata sobre os direitos da doméstica. Os direitos da doméstica é algo que é muito falado na rede, mas não de forma direta, objetiva, como nós aqui falamos. Tem que ter o contrato, tem que ter o registro, tem que ter o respeito para ambas as partes, o pagamento no dia apaziguado, ou seja, tudo como se fosse um empregado seletista. Tá claro? Mas só que não se aplica a CLT, a doméstica. E a grande dica, eu fecho assim, a doméstica, repito, a doméstica, meus caros amigos, ela não pode oferecer lucro. Porque se ela oferecer lucro, ela não é mais doméstica. Aí nós vamos para o artigo 6º da CLT. Aí é considerado como empregado em domicílio. Aí esquece tudo isso que eu falei da Lei Complementar 150 de 2015 e se aplica, obviamente, à CLT. Fechou? Com isto, meus caros amigos, nesses 14 minutos, 30 segundos, deu tempo, ufa, foi corrido. E claro que eu peço que você veja essa aula acompanhando, obviamente, o texto de lei, porque realmente foi uma coisa aqui de intuição e a gente tem que ouvir, obviamente, a intuição, tá certo? O senhor disse que é a forma como algo maior conversa conosco. Então, espero que você tenha gostado e desejo a você bons estudos e sugestões para o nosso próximo tema de carreiras jurídicas ou carreiras tribunais. Obrigado a todos, um beijo, bons estudos.
Até.